بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Meus irmãos, minhas irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos a mais uma edição ou a segunda aula desta nossa nova série, um olhar islâmico a respeito do casamento, a respeito desta união, desta sólida união, desta união sagrada. E hoje, inshallah ta'ala, gostávamos de dar a continuidade, por sinal, como o segundo tema, ao invés de darmos a continuidade naquilo que havíamos prometido, que falaríamos acerca dos direitos e deveres dos cônjuges, gostava de os chamar naquilo que algumas pessoas sempre questionam. Mas por que o casamento? Por que o Islã tanto fala do casório? Amados irmãos, minhas irmãs, em verdade, como todos nós sabemos que tudo na vida, na verdade tudo, mesmo aquilo que alguns acham insignificante, tem uma certa razão. E dentre essas razões, chamaríamos de justificativas para que o muçulmano anseia, o muçulmano tanto se esforça para este ato de casamento. Mas, acima de tudo, é importante que a nossa intenção, no momento em que decidimos contrair esta união, é importante que a nossa intenção seja verdadeira, seja sincera. Todos nós sabemos que o Nabi alayhi salatu wassalam nos informa ao dizer innamal a'malu binniyat. Em verdade, as obras são avaliadas perante Allah, não de acordo com aquilo que é a feitura, mas sim de acordo com a intenção que levou à sua feitura. Portanto, daí nós podemos justificar o casório dando algumas razões. Primeira, acredito termos abordado ou termos nos auxiliado com o versículo 21 do Surat Ar-Rum, do capítulo, os Romanos, capítulo 30, versículo 21, capítulo 30, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala que o casamento é uma das simbologias de Allah, o casamento é um dos sinais de Allah. Portanto, uma das primeiras razões que nós podemos aqui deixar, o porquê incentivou-se bastante a união marital, o porquê a união marital, falo religiosa, falo do casório, o porquê incentivou-se esta união entre homem e mulher, de acordo com a lei de Allah, é que com esta união, primeiro, nós alcançamos a satisfação de Allah. Com esta união, com o casório, nós alcançamos a satisfação de Allah. Segundo motivo, poderíamos também justificar que é a partir desta união que nós estaremos respondendo o chamamento do Islã. Sim, o Islã chama-nos para o casamento. E nós sabemos que quando Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos para a feitura de algo, então lá está o sucesso, lá está a felicidade, lá está o nosso bem-estar. Portanto, segunda justificativa, por que tanto o muçulmano anseia casar, por que a sua vida não se sente, digamos, completa sem o casório, é que nós casamos porque temos o chamado por parte de Allah para a feitura desta união sagrada. A terceira justificativa, amados irmãos, minhas irmãs, seria um meio de solucionar aquilo que a humanidade, a sociedade tanto questiona, a sociedade atual. Como, permita-me, tentar responder cada uma dessas justificações de forma meio detalhada. Nós sabemos que todos nós vivemos aqui na face da terra de acordo com Allah subhanahu wa ta'ala se traçou. Aquele indivíduo que acha que a minha metodologia de vida é melhor que aquela que Allah subhanahu wa ta'ala traçou, então enganado ele está, e ele perdido está, e ele estará se movendo para um caminho do abismo. Como dizia um poeta, Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Oh meu Senhor, oh meu Deus, vós sois o meu propósito. Nós vivemos aqui em propósito, em prol a Allah. Vós sois o meu propósito. Anta maqsudi wa ridaka matlubi. E a sua satisfação é que é a minha busca.
nada um verdadeiro crente busca nesta vida mundana, nesta vida terrena, do que a satisfação de Allah. Razão pela qual os pioneiros do Islã, as primeiras gerações do Islã, tanto fizeram ou tanto entregaram as suas vidas na busca da satisfação de Allah, e Allah subhanahu wa ta'ala patenteou isto no Alcorão Sagrado ao dizer: radiyallahu anhum wa radu anhu. Eles alcançaram, digamos, Allah ficou satisfeito com eles alcançaram a satisfação de Allah e eles também saíram desta vida mundana satisfeitos com Allah. Amados irmãos, minhas irmãs, o propósito desta série, na verdade, como disse anteriormente, é essa busca da satisfação de Allah. E em princípio, eu acredito não conhecermos, não sou eu, acredito não conhecermos outro meio de ganhar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, além de seguir aquelas que são suas diretrizes. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, em particular os jovens, todos nós sabemos que as nossas relações humanas, sejam ou relações entre o homem e ser irracional, todas elas serão questionadas, todas elas serão julgadas. Portanto, é importante que a minha relação consigo, a sua comigo, a minha com um animal, a minha com uma planta, seja vivida e mantida de acordo com as diretrizes de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, não havendo nenhuma permissibilidade legal, religiosa, de manter-se uma relação entre o homem e uma mulher, uma relação carnal, uma relação de abertura, de satisfação carnal, enquanto esta relação não for abençoada por Allah, então, amado irmão, minha irmã, aí surge sim a necessidade de buscarmos, ou de todos nós, rapidamente tomarmos este rumo do casório. E, em contrapartida, todos nós sabemos que, se assim não procedermos, então estaremos a chamar a zanga de Allah. Isto é, se nós procedermos em algumas relações fora daquelas permitidas, ou algumas relações alheias aos meios e aos caminhos traçados por Allah, estaremos buscando, infelizmente, a zanga de Allah. Portanto, amado irmão, minha irmã, qualquer relação de um homem e uma mulher, que no meio dela não existe a satisfação de Allah, estaremos incorrendo a um grave pecado. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão al-Karim, no capítulo, digamos, no Surati Taha, no versículo 124, Allah diz: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. No versículo a seguir disse: قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَّرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. No versículo a seguir diz: قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesses versículos todos, e terminando o outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, que é o versículo 127, Allah diz: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. O que esses versículos querem dizer? Quer responder que qualquer relação, ou por outra, qualquer vida de indivíduo que seja, que for vivida, que for tomada alheio ou indo contra as diretrizes de Allah traçados, aqui estamos a falar das tais relações extraconjugais, estamos a falar das tais relações fora de um casamento religioso. Então, amados irmãos, minhas irmãs, estaremos aqui a fazer o quê? A ir contra as diretrizes de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz nesses versículos que nós acabamos aqui citando: e em troca, quem desdenhar, aquele indivíduo que abandonar a mensagem de Allah, o Corão al-Karim, a Sunna do Nabi alayhi salatu wassalam, relacionar-se com uma mulher ou com um homem de forma ilícita, esta pessoa e demais ações que vão contra a mensagem de Allah, esta pessoa levará uma vida miserável. Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, levará uma vida miserável. E não só, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى,
e cego, no estado de cegueira, Allah ressuscitará esta pessoa no dia da ressurreição, no dia do além, no último dia. Porque como uma forma de mostrar o quanto Allah, ou o quanto ele provocou a zanga de Allah enquanto em vida. Portanto, amados irmãos, no versículo a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala diz: o ser humano que assim for dado esta vida miserável por ele provocado, por causa de desdenhar a misericórdia, ou por outra, por causa de desdenhar a mensagem de Allah, as orientações de Allah. E este ser humano que será ressuscitado no dia da ressurreição cego, por causa desta vida que ele por si escolheu, ele vai ter esta ousadia de perguntar a Allah: esta mesma pessoa dirá: oh Allah, oh Deus Altíssimo seja, por que razão eu hoje fui ressuscitado cego, quanto na verdade, na vida, em vida eu enxergava? Allah subhanahu wa ta'ala responderá que o motivo desta sua cegueira é a zanga que você provocou para mim. Como é que eu provoquei esta zanga? Da mesma feita, quanto lhe chegaram as minhas exortações, a minha mensagem de demonstração, a minha mensagem de orientação, você desdenhou, você se fez esquecer. E hoje também tu serás ignorado, serás esquecido. Amados irmãos, minhas irmãs, todo indivíduo que tomar este princípio de casório de acordo com a orientação islâmica, o versículo a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Queria dizer, quem continuar nesta vida, Allah subhanahu wa ta'ala dirá a ele neste dia da ressurreição: que vida é esta? De abandonar esta diretriz, de abandonar esta orientação. Allah dirá para ele: desta maneira nós pagamos, desta maneira nós recompensamos, isto é, castigaremos a quem exceder, recompensar de forma, digamos, daquilo que são os seus pecados. Isto é, Deus Altíssimo seja dirá que desta feita nós castigaremos quem exceder e não crer nos nossos versículos, e saber que Allah subhanahu wa ta'ala, não crer nos versículos de Allah, e saber que Allah subhanahu wa ta'ala, que o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, que é da outra vida, será mais rigoroso e mais persistente ainda. Meus irmãos, minhas irmãs, daí a necessidade de nós abordarmos esta série do casório. Daí a justificativa. Por isso que nós afirmamos no início que um dos motivos, uma das justificativas, é a satisfação de Allah. Mas irmãos, o segundo motivo que nós abordamos aqui é que o Islã nos chama para respondermos, ou por outra, para nós nos casarmos. O Islã chama ao homem, à mulher, para que se una de forma lícita e de forma, digamos, orientada por Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Al-Karim, no versículo 38 do 13º capítulo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: em verdade, nós enviamos antes de você, ó Muhammad, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ الرُّسُلَ, nós enviamos antes de você, ó Muhammad, que mensageiros. Que mensageiros, antes de você. Quer dizer que é importante que a gente saiba que o casamento é um chamado de toda a espécie humana. É um chamado de desde o nosso ancestral Adão. Todos mensageiros, Allah disse: enviamos antes de ti mensageiro, e nós fizemos dele, demos a eles esta oportunidade e esta indicação de eles tomarem família e terem filhos. Portanto, amado irmão, minha irmã, é uma sunnah, é uma orientação, é uma tradição de todos os profetas casar-se. Profetas mensageiros, com exceção de Jesus, que é o Nabi Isa alayhi salatu wassalam, e nós sabemos qual foi um dos motivos de isto não acontecer. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o Islã tem uma particularidade que é detalhar o matrimônio desde o seu, digamos, desde o início do seu pensamento até o fim deste mesmo matrimônio. Por mais que esse fim
seja por via divórcio ou seja por via morte. Amados irmãos, o Islã detalha de uma forma que nós nem imaginamos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, se formos a ver, quando afirmamos que uma das justificativas do casório é que o Islã nos chama para tal, temos aquele hadith que o Nabi alayhi salatu wassalam nos informa que Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith al-Qudus, no hadith sagrado, que é dito que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Khayrukum man atani wa lahu zawja", o melhor dentre vós é aquele que morrer casado, é aquele que ir ao encontro de Allah casado. Tudo bem que você é fazedor, você é cumpridor da oração, tudo bem que você é cumpridor do jejum, tudo bem que você é pagador, é doador da caridade, tudo bem que você é peregrino, tudo bem que você faz tudo isto, mas se você quer um estatuto elevado perante Allah, acima dessas todas benfeitorias, casa-te, seja casada ou seja casado. E a respeito disto, meus irmãos, um grande imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, dentre os 4 imãos da jurisprudência islâmica, dentre os 4 líderes das escolas de pensamento, Imam Ahmad ibn Hanbal dizia assim, Laysa, numa das suas narrações, dizia: Laysatil uzuba min amri al-islam fi shay'in, wa man da'aka ila ghayri az-zawaj faqad da'aka ila ghayri al-islam. وَلَوْ تَزَوَّجَ بَشَّرٌ كَانَ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ. Imam Ahmad dizia assim que o soliteirismo, não sei se assim chamaria, o apego ao não casar, o celibato não faz parte do Islã. Repito, o celibato, o solteirismo, o apego ao celibato, o apego ao não casar. Muitos jovens dizem que, olha, o melhor hoje em dia é não casar, a pessoa vive feliz. Não, é errado isto. Isto é um pensamento alheio ao Islã. Algumas até já pensaram que não, o casar pode atrapalhar alguma das suas, digamos, alguma das suas práticas religiosas. Também é errado isto, pois algum grupo dos companheiros do Nabi já pensaram assim e o profeta alayhi salatu wassalam repudiou este seu pensamento. Portanto, amados irmãos, Imam Ahmad dizia que o celibatário, digamos, o celibato, o solteirismo, o optar tornar-se solteiro, o ficar sem casamento, não tem espaço no Islã. E ele dizia: aquele indivíduo que te convida, como a juventude hoje, irmão, não adianta casar. Não, ele está te enganando, ele está te levando para fora do Islã. Aquele que te convida para o solteirismo, esta pessoa está te convidando à descrença. Sim, amado irmão, como afirmamos que é um chamado do Islã. E ele dizia: quando um homem casa, quando um homem casa, completa a sua vida. Meus irmãos, vocês sabem muito bem o que a vida em si nos ensinou logo na presença da primeira espécie humana aqui na face da terra. Allah criou Adam, alayhi salatu wassalam, Adão. Com ele criou a sua esposa Eva. A minha pergunta é, a nossa pergunta, que poderia ser a pergunta de todos: o que uma pessoa sensata, quando tanto trabalha, quando tanto quando tanto investe a sua vida, o seu sacrifício para alcançar o sucesso, qual é esse sucesso que o mundo quer? A maior parte de nós até chamamos de paraíso mundano. Nós queremos estar num momento relaxados, num momento tranquilo. Em poucas palavras, todo mundo quer um paraíso. Allah, Deus Altíssimo seja, criou Adão e já tinha prometido-lhe, ou por outra, um dos meios da sua vida era habitar no paraíso. Mas mesmo assim, para completar esta felicidade, para completar esta vida,
Allah disse: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Criou a partir dela sua esposa. Meus irmãos, minhas irmãs, certa vez, um sahaba, um companheiro do profeta, perdeu a sua esposa. Passando algum tempo, ele casou-se. E apesar desta afirmação haver alguns ditos acerca da sua autenticidade, mas eu gostaria de partilhar convosco simplesmente o apego que eles tinham. Ou por outra, permitam-me trazer uma outra passagem, a mais autêntica. Imam Ali radiallahu anhu, o primo legítimo do profeta, o genro do profeta, o quarto sucessor do profeta, ele dizia o seguinte, como conselho, disse: لو لم يبقى من عمري إلا 10 أيام, mesmo sabendo que apenas me faltam 10 dias para eu morrer, ولي صون على النكاح لتزوجت, tenho tanta preservação de casar-me que mesmo sabendo que me restam apenas 10 dias para viver, casar-me-ia. Quer dizer, o curto tempo de vida não me impediria em me casar. E ele dizia: karahiyatan an alqa Allah azaba, detestar-me-ia encontrar-me a Allah solteiro. Amados irmãos, um outro dizia assim, um outro companheiro, que olha, eu ouvi o Nabi alayhi salatu wassalam a dizer, isto é, a preservação que eles tinham com o casório, e recitou este mesmo hadith: por isso eu me precipito em casar. A precipitação referenciada não é casar-se enquanto não estiver pronto, enquanto não tiver aquelas condições pré-determinadas. Mas, amados irmãos, minhas irmãs, tudo isto é o que nós podemos trazer como chamado do Islã para o casamento. Portanto, e o hadith de Nabi alayhi salatu wassalam também, que nos informa que o casamento tem seus benefícios. Aquele hadith que diz que os jovens, quem tiver possibilidades financeiras e físicas para manter o casamento, que se case. Então, dentre esses benefícios, o casamento ajuda-nos a desviar o olhar para a parte ilícita. O casamento ajuda-nos a proteger a nossa genitália. O casamento ajuda-nos a agir de acordo com o exemplo dado pelos todos os profetas mensageiros, incluindo o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e é um meio de crescimento da comunidade de forma lícita. O casamento é uma forma de dar o primeiro direito do seu filho. Um filho que você ainda não tem, um dos seus primeiros direitos é você escolher uma boa mãe, ou se for uma mulher, escolher um bom pai. Estamos a falar um pai ou uma mãe que seja religioso, que vai lhe fornecer, que vai lhe dar uma educação religiosa perante Allah subhanahu wa ta'ala apreciada. E não só fazer com que ele veio ou com que ele venha de uma via lícita. Amados irmãos, mesmo aquilo que não é a religião, um filho feito fora do casório, qual é o nome que é dado? Meus irmãos, se nós tanto amamos nossos futuros filhos, então casamos-nos. Portanto, há muitos benefícios que nós podemos aqui trazer. Para terminar, nós falamos aqui de 3 justificativas. Estivemos a falar até agora a segunda justificativa que nos leva a tomar esta temática como uma das temáticas da nossa nova série. A terceira justificativa que nós falamos ali é o questionamento da sociedade. O que isso quer dizer? A sociedade, amados irmãos, hoje enfrenta muitas doenças. Não só. Essas doenças podem ser morais, podem ser físicas, podem ser espirituais. A sociedade hoje gasta milhões e milhões de dinheiros, de bens, para o quê? Para tentar solucionar ou para tentar trazer curas dessas doenças. E dentre essas doenças que tanto se gasta dinheiro em foros, em reciclagens, em palestras, em coaching, em muitas outras coisas, é a degradação da família. É a abertura ou por outra, os divórcios incontroláveis.
Isto é uma doença. Se nós falamos que questionamento da sociedade, todo mundo quer ter uma saída, como dizem os árabes, Aina al-Makhraj. Você vê, ontem estávamos numa reciclagem, amanhã estaremos num fórum, depois da manhã estaremos numa reunião. Então todo mundo, e isto não é só no mundo islâmico, o mundo em geral. Então, como uma forma de responder e trazer solução dessas doenças, dentre elas a falta da preparação pré-marital, para além de os divórcios em excesso, dentre elas a má formação da família, doenças de transmissão sexuais, o corte das relações familiares, tudo isto, amados irmãos, podemos responder trazendo esta temática da forma como o Islã aborda minuciosamente e não só de forma bem detalhada. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a parte introdutiva que eu queria deixar para vós como nosso segundo tema, apesar que tinha que ser o primeiro tema, mas assim a pergunta, às vezes as pessoas sempre dizem, mas por que o casamento? Por que o casamento? Então as nossas respostas são essas três que acabamos de abordar. Meu irmão, minha irmã, no próximo nosso encontro, inshallah ta'ala, na próxima conversa, estaremos entrando direto ao ponto. E aí responderemos aquelas outras questões que vocês nos fizeram chegar. Como é que se realiza um casamento religioso de forma correta? E não só como manter este casamento, e não só demais perguntas que vocês nos trazem. Portanto, amados irmãos, minhas irmãs, não perca a nossa próxima conversa, que falaremos das condições da celebração do casório. Barakallahu fikum jami'a, que Allah abençoe a todos. Jazakallah, isto é, que Deus recompensa a todos vocês por estarem acompanhando as nossas aulas, as nossas conversas. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.